dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Tô falando daqui de Milão, diretamente da Itália. Estamos fazendo a live número 27, Viver com Clique. Ensino fotógrafos e fotógrafas a dominar a cena fotográfica. E na live de hoje, o que a gente vai ter? Como vender na fotografia profissional. O que você vai aprender? Bom, eu sou do Rio Grande do Sul. O que tu vai aprender aqui hoje nessa live? Vamos lá? Desfazer essa crença que vender é a melhor estratégia para aumentar o preço e vender mais na fotografia. E mostrar que qual é a melhor estratégia? É fazer fotografia que tenha valor, que tenha estilo próprio e que, gente, dominando a cena fotográfica, a fotografia fala por si só e ela se vende sozinha. Vamos lá com a primeira pergunta. A primeira pergunta aqui: qual o problema de vender serviços fotográficos e não o seu estilo fotográfico? Olha aqui, isso é muito importante. Eu trouxe exemplos visuais, tá? Para ficar sem sombra de dúvidas, ficar inequivocável. Qual é o problema de vender serviços fotográficos e não o seu estilo pessoal? Vou explicar porque aprender a vender não faz objetivamente um fotógrafo ganhar mais dinheiro na fotografia. Porque o problema hoje não é mais saber vender, e sim deixar a marca impressa na cabeça das pessoas. Entenda, porque vender fotografia não é como antes, não funciona. Eu faço uma fotografia e tu me dá tanto. Hoje precisa ter o quê? Um estilo, uma impronta, uma marca. A pessoa, o fotógrafo, ele tem que fazer algo, tem que ter um diferencial. Senão a inteligência artificial já tá correndo na nossa frente muito além. Então vamos lá? Eu dei um exemplo aqui no mercado de frutas. Uma coisa bem básica para vocês entenderem, para todo mundo entender. O que vocês estão vendo na figura direita e na esquerda? Frutas e verduras, não é verdade? Pode ser em qualquer lugar do planeta, pode. A diferença é que ali parece que são pessoas, né, da Índia. Desse lado de cá pode ser qualquer outro lugar do planeta. Tá. O que isso tem a ver com vender fotografia? O que isso tem a ver, né, com vender serviços fotográficos? Essas pessoas aqui, elas estão vendendo o quê? Frutas e verduras. Não tem nenhum diferencial. Não tem nenhum estilo. Se amanhã tiver nesse mercado, nessa feira, tiver o Paulo, o Roberto, um outro tipo de pessoa, não vai fazer nenhuma diferença. Ninguém vai nem notar quem é que tá vendendo fruta e verdura. E nesse lugar as pessoas vão procurar o quê? Preço. Preço pelo quilo. Não é verdade? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Esse aqui tá mais organizadinho, mas não é a mesma coisa. Aqui, ó, tá mais, né, mais abundante. Aqui, ó, já tá mais organizadinho. Eu vou lembrar aonde eu comprei só se eu for na cidade, mas eu vou buscar o quê? Preço por quilo. Eu não vou buscar experiência, eu não vou buscar diferencial, eu não vou buscar ter uma vivência especial, buscar um produto que eu acredito, que eu quero pagar o preço justo. E eu vou atrás, né, da qualidade. Deixa eu mostrar para vocês, tem em São Paulo o Italy. Olha o que o Italy fez. Ele vende o quê? Um pouco de tudo, né? Italy já tá dizendo, é uma marca registrada italiana, que ela vende para vários lugares do mundo. O que ela fez? Ela colocou como se fosse uma feira, né? Um mercadinho dentro dos grandes, né, centros Italy que estão em vários lugares do mundo. É uma marca de exportação italiana. O que eles fizeram? Eles pegaram, tá? Olha aqui a verdura. E elas deram o quê? Uma marca, um estilo. Vocês acham que o quilo do tomate no Italy tem o mesmo preço do quilo daquele do mercado? Por que as pessoas vão no Italy se sabem que custa mais caro o quilo do tomate, o quilo da cebola, o quilo, né, da batata? Por quê? Por que vocês acham que eles vão no Italy? Deixa eu trazer aqui uma outra coisa aqui, mais ainda interessante. O estilo próprio, minha gente. Buenos Aires. Aqui tá o nome da rua. Jorge Luiz Buenos Aires, número 2008. Gente,
é uma bodega de vender verduras. Ela está classificada onde? Nos pontos turísticos de Buenos Aires. E o que é que o Antonito de Buenos Aires vende? Ele vende experiência, ele vende estilo. Tu não pode passar por Buenos Aires e não dar uma passadinha ali para dar, né, para fazer aquele selfie básico e comprar o quê? Verduras, né? Ou algum tipo de comida, né, que só ali vocês vão encontrar. O que é isso, gente? É estilo, estilo. Isso aqui não é vender sem vender? Olha só, as pessoas começam a falar, o boca em boca, eu faço foto, eu coloco, olha, tu tem que ir lá ver. Isso é estilo. Desde 1881, eles vendem. E olha aqui a diferença, ó, isso aqui é uma banheira, tá? Onde eles colocaram aqui as frutas e verduras. Gente, olha a diferença. Quanto vocês acham que é a diferença? Isso aqui só vou falar de preço, tá? E aqui eu vou falar de estilo, ó. Qual é a diferença de preço? Quanto vocês acham que o Antonino pode cobrar? Ele tem estilo, ó. E as pessoas compram e pagam. Deixa eu mostrar uma outra aqui em Palermo, na frente da catedral. Olha aqui, gente. Isso aqui eles vendem o quê? Suco. É uma barraquinha de suco. E bem caracterizada, bem estilosa na frente da catedral. Um ponto turístico de Palermo. As pessoas fazem fotos ali. E por que fazem fotos, gente? Fizeram até um desfile ali na frente. Por que ficou famoso? Custa muito suco ali. Por quê? Tem estilo próprio, gente. Vende sozinho, se vende sozinho. As outras pessoas começam a comentar e a falar e querer o quê? Viver essa experiência. Então, entenda. Não se vende mais fotografia, se vende estilo próprio, porque ainda maior a situação, né, com a inteligência artificial, é necessário dominar a cena fotográfica, aprender a construir a cena fotográfica, criar e nutrir o repertório pessoal, para quê? Para desenvolver o próprio estilo fotográfico. Qual é a principal vantagem entre a fotografia, qual é a principal vantagem entre o profissional da fotografia que vende serviços fotográficos do profissional que vende fotografia com a sua marca, o seu estilo pessoal? Que fique bem claro que o tema dessa live é fazer uma fotografia que se vende sozinha, que se vende sem vender. Entenda. Então, qual é a vantagem entre o profissional que vende serviço daquele que vende uma marca, que vende o seu estilo? Qual é a diferença? Qual é a principal vantagem? A principal vantagem é de vender uma fotografia com a sua marca, o seu estilo. Não é de trabalhar por preço, como a gente já falou várias vezes por aqui, mas sim para construir a cena fotográfica que transmita a atmosfera do momento do clique. Além, é claro, de ter uma relação de confiança que fideliza o cliente, porque ele entende o valor que está por trás de cada fotografia e do trabalho profissional de preparação para garantir o alto nível do resultado. Entenda isso, ele não vai mais trabalhar por preço. Ele vai tratar o preço? Claro que vai, isso faz parte da negociação. Eu ofereço, né? Eu proponho, eu faço uma proposta de valor e o cliente diz, olha, não é bem isso que eu gostaria de gastar, não é isso que eu tô pensando de gastar agora para fazer isso nesse momento. Isso é a tratativa, isso é a contratação. Não tem a ver com o preço baixo. O preço baixo é, eu vou fazer um ensaio, não um serviço, um ensaio. Qual é a diferença do ensaio para o serviço fotográfico? O serviço fotográfico é aquele que o cliente, ele quer pagar o que ele quer. O ensaio fotográfico, ele tem um estilo próprio do fotógrafo, tem um preço, tem um valor, tem algo a mais. Então, tu pode tratar, mas se a pessoa chega dizendo, olha, eu acho que vale o teu ensaio 50, não. Por quê? Porque ele tem um valor, e isso é o fotógrafo que estabelece, é ele que estabelece, não é o mercado. O mercado, ele balança, ele dá a tratativa, né? Ele dá a negociação do preço, tá? Entenda isso. Qual é a vantagem de vender uma fotografia com a sua marca? A principal, eu vou mostrar aqui para vocês,
é não vender, né, por preço. E, né, que uma fotografia que transmita a atmosfera do momento do clique. Além, é claro, de ter uma relação de confiança que fideliza o cliente, porque ele entende o valor que está por trás de cada fotografia e do trabalho profissional da preparação para garantir o alto nível dos resultados, a diferença de serviço e de ensaio. Eu trouxe 3 exemplos aqui. A foto número 1. Qual é o momento do clique que eu vou falar aqui para, né, criar um parâmetro das fotografias? Lançamento do, o momento do clique, lançar, né, lançar, jogar, lançar, lançamento do arroz no recém-casados, jogar o arroz nos recém-casados. Faixa de profissional da fotografia que não domina a cena, fotografa todos e tudo. Dentro dessa imagem, o que tem? Tem o arroz, tem os noivos, tem os recém-casados, mas tem a sombra do fotógrafo, tá aqui, ó. Para vocês notarem, tem a sombra do fotógrafo, olha aqui, tem a sombra dos celulares, tem as mãos das pessoas, tem o que mais aqui, ó, tem um pedaço aqui, ó, de mão, tem a outra sombra. Gente, não tem necessidade de ver dentro dessa fotografia, esse momento do clique, essa quantidade de é poluída a imagem. Então, quem não domina a cena fotográfica, ok? Fotografa todos e tudo, tá? Isso é o quê? Uma faixa de profissional que não domina a cena. Deixa eu passar para outra. Foto sempre, né, do mesmo momento, lançando o arroz nos recém-casados. Essa faixa aqui de profissional da fotografia que domina a cena fotográfica e entende a importância do tema principal e de quem são os protagonistas. Olha aqui, gente. A sombra tem, mas ela está lá atrás. Quem é que tá aqui, ó, no centro da foto? Tá, a reação dos noivos, né, dos recém-casados, quando tá todo mundo atirando arroz. E a número 3, momento do clique é sempre o mesmo, como eu falei para vocês, para dar um parâmetro de comparação. Lançamento do arroz nos recém-casados. Faixa de profissional da fotografia que domina a cena fotográfica, entende a importância do tema principal de quem são os protagonistas e cria uma atmosfera única e irrepetível. Ou seja, tem um estilo próprio. Deu para entender, minha gente? Olha só. Ele conta a história da atmosfera, o que está acontecendo, aonde, qual é o ambiente, quais são as pessoas. Tem o arroz, tem as bolhas de sabão, tem, aonde é? No mar. Isso está acontecendo aonde? Na praia. Como é que estão os noivos? Como é que estão os recém-casados? O que está acontecendo? Eu posso ficar olhando, né, vários minutos aqui para entender quem está fazendo o quê. Cria atmosfera. Aqui, tá? É a entrada dos recém-casados de noite. Então, o arroz, como seria de noite, né? Tem casamentos que acontecem de noite, já teria uma dificuldade de ver arroz. O que foram feitas aqui? Foram feitas, né? Como é que a gente diz? Estrelinhas de fogo, a gente chama aqui na Itália. Não sei como é que a gente chama em outros lugares. Mas olha que bonito que ficou. Atmosfera. Tá? Faz parte da faixa de profissionais que, ó, domina a cena fotográfica, entende a importância do tema principal e de quem são os protagonistas e cria uma atmosfera única e irrepetível. Porque, minha gente, tem estilo fotográfico. Não tem discussão por preço. Tem uma tratativa, tem uma negociação, mas não é discussão pelo preço. Por quê? Porque o cliente, ele entende o valor que tem atrás dessas imagens. Por quê? Porque tem a criação de uma atmosfera, de uma narrativa, de uma história bem construída. E aqui é uma outra imagem de quem tem um estilo próprio, aonde não é uma clássica, né, fotografia de casamento com os noivos parados atrás do bolo, estão caminhando no meio do parque, não, eles estão dançando aqui.
Aqui eu tenho muitas sombras, né? Então é quase teatral o que foi construído essa atmosfera. Esse aqui é de noite, eu vou mostrar aqui pra vocês a diferença, tá? A diferença que tem, né, de criar uma atmosfera e de fazer algo. Olha aqui. Aqui eles estão felizes, né? Ele domina a cena, mas ainda ele não tem um estilo próprio. Ó, eu vou mostrar mais perto para vocês notarem a diferença. Tá? E aqui, como eu falei, a faixa de profissional que não domina a cena fotográfica. Para responder qual é a vantagem de vender uma fotografia com a sua marca, o seu estilo pessoal. Espero que vocês tenham notado a diferença e entendam o que é estilo próprio, que não é algo bom gosto, tá? É uma marca do fotógrafo. O que um profissional da fotografia precisa fazer para ser chamado pelo seu estilo ou a sua marca e não pelo serviço fotográfico que oferece? A diferença entre um fotógrafo que domina a cena fotográfica e um fotógrafo serial que não domina a cena fotográfica ou copia outros fotógrafos, posso resumir basicamente nas seguintes características. Tem a mente aberta e aceita sugestões de quem está sendo fotografado sem perder a própria identidade visual. Isso vai sempre acontecer. Quem está sendo fotografado vai querer ser fotografado de uma determinada forma. Então, o profissional, ele tem a mente aberta, ele não acha que ele tem que impor. Ele começa, né, a dirigir, a entrar no sentimento, a ter a empatia, a entrar em relação, a entender a emoção de quem está sendo fotografado. E não por isso ele perde a própria identidade visual. Que isso é o que, gente? Nada mais é do que o estilo pessoal, o estilo próprio. Segundo aqui, se assume as próprias responsabilidades e se posiciona, tá bom? Não fica com medo de errar e faz tudo e todos. Vai e se posiciona, faz o que é dentro da sua, né, do seu estilo. Próximo. Age seguindo a postura e ética profissional e não os fatores externos do tipo, todo mundo faz assim. Sim, mas se os noivos me contrataram ou os parentes me contrataram, como profissional da fotografia, não é como todo mundo faz. Quando me contrataram pelo quê? Pelo meu estilo, pelo que eu faço. Ou seja, o ensaio fotográfico, a atmosfera que eu consigo, né, trazer para as fotos. Próximo, não se sente ofendido quando criticado, mas tenta entender os fatos que corroboram o insucesso ou a insatisfação do cliente. Então, entra em relação, cria essa relação de confiança, onde o profissional da fotografia, ele não se ofende, ele não perde, né, a postura profissional. Ele tenta entender o que aconteceu, por que o cliente está insatisfeito e como é que ele pode, né, transformar isso numa experiência única. Porque, gente, casamento não é que acontece assim, né, todos os dias. As pessoas se preparam anos. Tem várias pessoas que sonham, né, por uma vida inteira, do jeito que querem, né, o próprio casamento. Não tente agradar todo mundo. Isso aí é uma característica importante. Não tentar agradar todo mundo, porque realmente não dá, né? Está atento aos detalhes e presente, né? E presta atenção no que está acontecendo ao seu redor. Vê a beleza nas coisas que as outras pessoas nem olham. O profissional, ele fica atento ao que está acontecendo ao seu redor. Não é excessivamente vaidoso ou vaidosa. Ah, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquele outro. Não, eu estou pensando em restituir o que é a vivência, a experiência do que está acontecendo no momento do clique. Criando uma atmosfera, mas não porque eu sou bom. Isso estão todos convencidos quando te contrataram. Então, é assim que funciona mesmo. Tu é um profissional, tu tem que manter, né, a profissionalidade, a postura, o nível alto de entrega. Então, a vaidade aqui, gente, passa em segundo plano. Terceiro, quarto, quinto. Aqui a prioridade e o objetivo é satisfazer o cliente entregando, né, algo que respeite o estilo próprio do fotógrafo, mas que também satisfaz o cliente, que paga bem por isso.
Não chama atenção, mas é discreto ou quase invisível quando trabalha. Isso é muito importante. Não é ficar coordenando, dirigindo todo mundo e coloca, né, aquelas poses todas engessadas. O fotógrafo ou a fotógrafa, ele está a serviço do evento e não o evento a serviço do fotógrafo. Isso precisa ficar muito claro. Muito, muito claro. Então, o que o profissional da fotografia precisa fazer para ser chamado pelo seu estilo, tá? E não pelo serviço fotográfico que oferece. Como um fotógrafo cria na prática um estilo fotográfico próprio e é interessante para o mercado que atua. Algumas perguntas que podem surgir na cabeça de como criar o estilo fotográfico. Eu trouxe aqui para vocês entenderem, para ficar bem claro. Eu coloco perguntas e respostas também aqui na live para vocês não ficarem em dúvida. Então eu coloco a pergunta e dou as respostas para ficar o conteúdo bem claro, bem objetivo e assertivo, para dar conteúdo bom para vocês aqui, para entenderem tudo mesmo, que fique bem claro na cabeça de vocês. Pergunta 1. Estudar o mercado, ver a falta nele e se especializar nisso. É assim que se cria o estilo fotográfico? Resposta: estudar o mercado e ver a demanda e a oferta nada tem a ver com a construção do estilo fotográfico próprio. Tem a ver com a criação de empresa. Entenda a diferença, gente. Empresa é uma coisa, estilo fotográfico é outra. Criando e testando estilos fotográficos diferentes até dar certo, é assim que eu consigo encontrar o meu estilo fotográfico? Resposta: criar e testar estilos diferentes até dar certo não faz você chegar no próprio estilo, quanto faz você perder o foco da sua identidade como profissional. Assim fazendo, você pode perder de vista as suas características de como olhar o mundo e todas as coisas que nele estão através da máquina fotográfica, deixando claro o seu ponto de vista. Isso acontece muito frequente entre os profissionais. Começa a testar tudo e se perde no meio disso. Perde as próprias características. E perde o que, gente? A peculiaridade, né, de olhar do ponto de vista seu. Que é assim que a gente cria o quê? Repertório pessoal, a gente cria o olhar fotográfico e a gente desenvolve o estilo próprio de fotografar. Eu crio o estilo fotográfico estudando o mercado e criando um estilo fotográfico que combine com os pontos em comum dos dois? Resposta: como falei acima, o estilo próprio nada tem a ver com o que o mercado precisa, e sim com o que o profissional da fotografia é capaz de oferecer quando fotografa. Exemplo: querer ser um profissional da fotografia de moda, mas é uma pessoa tímida. Então, não é que o mercado tem muita demanda, né, para fotógrafo de moda se eu sou tímida. Não, gente, é o contrário. Quais são as características do fotógrafo? O que ele é capaz de oferecer quando está fotografando? É assim que eu encontro o estilo fotográfico. Entendendo as suas características como fotógrafo, exatamente é a resposta. O estilo próprio se constrói através da procura, não? De nutrir qualitativamente o repertório pessoal, ampliando e diversificando os próprios interesses. Já trouxe uma outra pergunta aqui para ajudar vocês. Em média, quanto tempo é necessário para criar o estilo fotográfico próprio? Resposta: o tempo vai depender de quanta clareza você tiver em entender que gostar de ver filmes não é a mesma coisa que ter as características e as habilidades necessárias para ser um profissional da fotografia que trabalha nesse meio como fotógrafo. Entenda! O que um fotógrafo precisa saber para fazer uma fotografia que se vende sozinha? Essa pergunta aqui, gente, é a mais importante da live. Eu vou repetir e vou falar com muita calma. O que um fotógrafo precisa saber para fazer uma fotografia que se vende sozinha? Antes de mais nada, o que é uma fotografia que se vende sozinha?
É uma imagem que tem um apelo tão forte que é altamente desejável e tem uma grande demanda no mercado. Essa fotografia é tão cativante que atrai automaticamente compradores em potencial, sem a necessidade de uma promoção ou esforços adicionais de marketing ou gastos na sua promoção de venda. Uma fotografia que se vende sozinha geralmente possui características únicas que a tornam especial, ou seja, despertar emoções intensas ou contar histórias visualmente incríveis. E agora vou responder a pergunta: o que um fotógrafo precisa saber para fazer uma fotografia que se vende sozinha? Número 1. Saber diferenciar estilos fotográficos, desde retratos a paisagens, fotografia de rua, fotografia editorial, fotografia de matrimônio, de comida, de moda e assim por diante. Quantos setores de fotografias tem no mercado? Inúmeros. Saber diferenciar que tipo de estilo de fotografia para cada um deles. Sim, gente, é necessário saber diferenciar estilos fotográficos de acordo com o setor atuante no mercado. Número 2. Pesquisar o trabalho de fotógrafos renomados e observar como eles usam a luz, a composição, as cores e os temas em suas fotografias. Tem várias lives aqui que eu falo sobre isso. Vou repetir. Pesquisar o trabalho de fotógrafos renomados e observar como eles usam a luz, a composição, as cores e os temas em suas fotografias. No entanto, lembre-se de que é importante encontrar sua própria voz e não apenas copiar o estilo de uma outra pessoa. O que eu quero dizer com isso, gente, que não adianta comprar preset, comprar curso para aprender pós-produção se vocês não têm um estilo próprio, gente, porque fica tudo igual. O que vocês precisam entender é importante encontrar a sua própria voz e não apenas copiar o estilo de uma outra pessoa. Número 3. Concentre-se em fotografar o que você realmente está vendo e sentindo no momento do clique, pois isso ajudará a expressar sua individualidade através das imagens e com isso ser objetivo, claro, assertivo. Número 4. Experimentar e arriscar. Não tenha medo de experimentar e arriscar. Não tenha medo de experimentar e arriscar. Teste diferentes abordagens, ângulos, perspectivas, configurações de câmera. Permita-se cometer erros e aprender com eles. A fotografia é prática. Eu vou falar aqui até perder a voz. Através da experimentação, você descobrirá quais técnicas e estilos funcionam para você. Isso não quer dizer, gente, testar até acertar, tá? Isso não quer dizer fazer de qualquer jeito, tá? Isso quer dizer o quê? Quando eu estou fotografando, o que eu sinto quando eu estou experimentando? Qual é o melhor ângulo que eu percebo, que eu sinto o coração bater mais forte? Eu disse, gente, é isso que eu tava procurando. É isso que estava na minha cabeça, é isso que eu tava imaginando. É diferente, não é copiar, não é experimentar tudo de qualquer jeito. Não, gente, é ter método para procurar, né, o próprio estilo. Preste atenção à composição das cores, formas e texturas. Experimente como organizar os elementos dentro do quadro. Para quem já sabe, o L, eu já falei várias vezes aqui, tem live falando sobre isso. Os L's dentro dos quadros, né? Para criar uma imagem visualmente interessante e única. O que é dentro, o que é fora. Faça isso, não use a máquina fotográfica, use a mão. Use isso ajuda muito. Preste atenção na composição. Número 6, domine a técnica. Profissional, gente, é aquele que domina a técnica. Tu não vai dar para vamos dizer assim, para resolver um problema de hidráulica no apartamento, um cara que não sabe de hidráulica. Tu não vai deixar o teu carro na mão de uma pessoa que não sabe de mecânica. Então, a técnica é o básico de cada profissional. Cada um que se diz profissional tem que entender o que está fazendo, tem que entender quais são os instrumentos que ele tem na mão, como é que funciona. Isso é o básico. É importante dominar os aspectos técnicos da fotografia. Quanto mais familiarizado você estiver com a técnica,
mais liberdade terá para expressar a sua visão, desenvolver seu estilo, a sua criatividade, a sua fantasia, a sua imaginação. Entenda. Número 7. Analise e avalie seu trabalho. Pare e olhe. Analise regularmente. Uma vez a cada 6 meses, tá ótimo. Se consegue a cada 3 meses, melhor. Mas uma vez a cada 6 meses, pare, faça uma análise regularmente as suas próprias fotografias. Identifique os pontos fortes, os pontos fracos das suas imagens e tenta entender o que funciona mais e o que as pessoas não gostam e não querem. Não adianta, gente, tentar empurrar nas pessoas algo que elas não querem. Tem que conversar. O estilo próprio, ele se cria assim. Ele se cria na relação de quem fotografa com o fotografado, tá? Não é só teste, não é ver se dá certo e vamos ver, a fotografia ficou legal, porque senão fica naquela, né? Como é que a gente diz? Esbrodolação, né, em italiano. Como é que a gente diz em português? Fica naquela rasgação de seda e o cliente ele não fica satisfeito. Não adianta, não serve. Porque a fotografia, ela tem que entrar no outro, né? A gente faz a foto para o outro. É por isso que a gente diz profissional da fotografia. Número 7. Dominar a criação da cena. Não, número 8, desculpa. Dominar a criação da cena fotográfica. Isso requer prática, experiência e conhecimento técnico. É um processo contínuo de aprendizado e desenvolvimento das habilidades criativas. Por isso que é delicioso, a gente nunca para de aprender, de desenvolver. Por isso que é maravilhosa essa profissão. E técnicas do profissional da fotografia, permitindo a criação de imagens visualmente impactantes e significativas. Ou seja, que se vende sozinha. Muito bem! O que é dominar a criação da cena fotográfica? O que é isso? O que isso quer dizer? Dominar a criação da cena envolve a habilidade de controlar todos os elementos presentes na imagem, de forma a transmitir uma mensagem ou uma estética desejada. Muitas pessoas me dizem assim, gente, eu fotografo dentro de um bar, eu fotografo dentro de uma boate, eu fotografo no parque, eu não tenho controle. Tem sim, tem controle sim. Tem controle e em outros momentos a gente vai falar sobre isso. Porque daí a gente vai entrar numa parte mais técnica. Mas tem controle sim. Então entenda. Eu vou mostrar para vocês aqui, vou tentar, né, mostrar para vocês e espero que vocês entendam como é que a gente constrói a cena fotográfica. Vou repetir para ficar bem claro, com mais calma. Dominar a criação da cena fotográfica envolve a habilidade de controlar todos os elementos presentes na imagem, de forma a transmitir uma mensagem ou uma estética desejada. Essa imagem eu acho ela maravilhosa. Isso inclui o uso de diferentes técnicas, equipamentos e conhecimentos sobre composição, iluminação, enquadramento, escolha dos elementos a serem incluídos na fotografia. Como eu falei lá em cima, gente, se o fotógrafo não está atento ao que está acontecendo ao seu redor e ao momento do clique, vocês acham que ele teria clicado, teria condições de ter pego essa imagem fotográfica? Eu vou até aumentar aqui para vocês verem. Se o fotógrafo, o profissional da fotografia não estivesse atento no que está acontecendo, porque num parque a criançada cai todo o tempo. A criançada cai. Por quê? Porque eles estão brincando, eles estão se aventurando. E o fotógrafo, o profissional da fotografia, ou a profissional da fotografia, atenta, ela consegue ter esse tipo de clique. Ó, um momento decisivo, um momento ideal. Isso aqui não é o domínio da cena, gente. Aqui o que eu tenho nessa cena? E agora eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho um balanço. E eu tenho uma criança que tá na cena, tá no momento, na ação cênica. Ela está caindo do balanço, que é uma tragédia pra criançada. Como é que eu sei que é um parque? Lá atrás eu tenho árvores desfocadas. Como é que eu sei que ela tá caindo? Caindo aonde? No chão, mas não é no cimento, não é... É numa areia. Dá pra ver ali que tem areia, que não é cimento, que não é algo duro, né? Geralmente assim, claro que vai doer e ela vai, né, chorar. Mas olha só, essa imagem aqui, ela traduz o que é a criação da cena. Ou seja,
tá desfocada a parte que não interessa e deixou no foco a parte que interessa. Quem é o protagonista? O que é a ação cênica dessa imagem? Isso inclui o uso de diferentes técnicas, sim. Por quê? Porque tem que saber, olha aí. Ao dominar a criação da cena fotográfica, um fotógrafo é capaz de criar imagens que contam uma história, que evocam emoções e capturam a atenção do espectador. Eles têm controle total sobre o resultado final da imagem e pode utilizar esse domínio para expressar sua visão criativa. Gente, tem controle sim, tem como. É uma margem muito elevada de controle sobre a criação da cena. Isso significa que o fotógrafo ou fotógrafa tem habilidades para escolher a localização adequada para a sessão fotográfica, determinar a iluminação ideal, selecionar os melhores ângulos e enquadramentos e fazer uso consciente dos elementos presentes na cena, como objetos, pessoas, cores e texturas. Eles também podem usar técnicas avançadas como o uso de filtros, controle de profundidade de campo, manipulação da luz para criar efeitos específicos. Mas nesse caso não é a preparação antes, é conhecer onde vai fotografar, é ter imaginação, é entender qual é a ação cênica que eu estou buscando. Se eu estou num parque, qual é a ação cênica que acontece num parque onde tem crianças, que as crianças estão brincando que elas caem, e elas caem do jeito mais estranho. Por quê? Porque elas se penduram, elas experimentam, elas fazem, né? Por isso que tem vários exercícios onde eu falo para vocês, vá em um parque sem a máquina fotográfica, sente ali e fique escutando, fique vendo, faça isso nos inúmeros lugares que vocês conhecem na cidade de vocês. Quem aqui já falou comigo sobre os skates? Vá nos lugares onde se reúnem os skatistas e comece só a observar. É assim que a gente domina a cena fotográfica. É observando, sem preconceito e sem julgamento. É criando o olhar fotográfico específico. É entendendo o momento decisivo do clique. É dominando a cena. É criando a atmosfera certa. Isso, tá, deixa eu, aqui, exato, a manipulação. Eu trouxe outras fotos aqui. Aqui é um casamento, mas ele foi cortado, né, o rosto dos noivos. Porque, gente, olha essa imagem. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Porque o que a criançada quer? Não quer fazer foto. Absolutamente não quer fazer foto. O que eles querem fazer? Eles querem brincar, correr. E quando eles são obrigados a fazer foto, eles ficam desesperados. Então tem que ter uma empatia diferente. Mas nesse caso nem precisou, porque essa foto é maravilhosa. Bem dá vontade de rir, porque o menino ele tá desesperado. E ficou claro. Então, o profissional da fotografia que domina a cena, ele tá preparado para esse tipo de... Aconteceu, ele clicou. Aconteceu, ele clicou. Por quê? Porque ele tá observando, ele tá ali, tá presente, ele tá entendendo o que tá acontecendo. Isso é criar uma cena emocional, é criar uma cena, né, com valor, com atmosfera, com algo a mais, com diferencial. Excelente, esse menino é excelente. Né? Deixa eu mostrar aqui a outra, né, que a menina tá caindo. Olha, eu já fico aqui, ó. Isso é uma foto que funciona e se vende por si só, se vende, né, sozinha. Eu fico imaginando, essa criança vai cair, gente. O berreiro que vai dar. O que vai acontecer? O balanço vai para um lado, ele vai voltar e ela vai cair de novo? E vai bater nela de novo? O que vai acontecer depois dessa cena? Isso aí, gente, é uma imagem que funciona. Funciona, porque libera a imaginação de quem vê, libera a fantasia. O que vai acontecer depois nessa cena, né? O que vai acontecer? Aqui também, essa é maravilhosa. Ó, os noivos, né, podem ser padrinhos, tal, eles estão numa cerimônia, a criança tá desesperada. E o jeito que ela mostra isso é fantástico, isso aí muda completamente a cena. Então é isso que faz, tá? Um fotógrafo que tem estilo próprio de um fotógrafo, né, de um profissional que vende serviços e não o próprio estilo. Eu trouxe esse exercício prático que é muito importante e é assim, ó, é um dos mais importantes dos exercícios que eu já passei por aqui. Eu gostaria que vocês fizessem e entrassem em contato comigo. Exatamente. Que vocês entrassem em contato comigo. Por quê?
porque é um exercício, gente, que isso vai mudar. Eu falo várias vezes aqui, façam os exercícios práticos, porque isso muda a forma de fotografar. Esse aqui, principalmente, ele é muito importante. Para começar a dominar a criação da cena fotográfica e entender de cor, forma e textura numa fotografia. Se vocês fizerem esse exercício como eu tô falando para vocês, já vai mudar muito, vai do tipo assim, uns 50% da criação da cena fotográfica, do domínio da cena fotográfica, vai mudar na carreira de vocês. Um exercício interessante para entender cor, forma e textura escolha uma fotografia, é analisar uma imagem em detalhes e descrever esses elementos de maneira minuciosa. Aqui está uma sugestão de como você pode realizar esse exercício. Escolha uma fotografia com diversos exemplos visuais, como uma paisagem, uma cena urbana ou uma imagem de objetos variados. Certifique-se de que a fotografia tem uma variedade de cores, formas e texturas para facilitar a análise, tá? Aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês. São exemplos, mas pegue uma fotografia e tente fazer essa análise de cor, textura e forma. Comece observando as cores presentes na imagem. Descreva as cores predominantes, bem como as cores secundárias. Observe se existem contrastes de cores ou harmonias cromáticas na fotografia. Analise também a intensidade das cores, se são vibrantes ou suaves. Exemplos de imagens de cores contrastantes. Eu trouxe aqui para vocês, ó, essas imagens aqui, ó, dá para notar cores contrastantes. Eu tenho um verde dentro de um pink. Eu tenho um verde dentro de um pink. São cores contrastantes. E eu tenho aqui cores vermelhas nessa senhora, com atrás, né? Tá com cores também contrastantes. Uma cor azul atrás, uma cor cinza, né? E com cores bem contrastantes. Esses são exemplos de imagens de cores vibrantes, tá bom? Então, você vai pegar uma única fotografia e vai entender cor, textura e forma. Aqui eu trouxe, exemplos de cores. A parte número 2, um exemplo de formas. Em seguida, foque na forma dos objetos ou elementos presentes na imagem. Identifique formas geométricas, como círculos, quadrados, retângulos, bem como formas orgânicas, como curvas ou irregularidades. Observe se há padrões ou repetições de formas na fotografia. Repetições de formas, gente, vem chamado ritmo, tá bom? Eu trouxe aqui exemplos de formas para vocês entenderem do que eu estou falando. Olha aqui. Essas formas são como? Elas são formas redondas e irregulares. Elas são redondas, mas elas são irregulares. Já essas das cebolas, elas são formas redondas e são muito mais regulares. E elas são como? Concêntrica, elas vão verso centro. Eu tenho uma parte pequena que vai para uma parte maior. E elas já são redondas, mais regulares. Elas não são perfeitas, mas essa aqui é muito irregular. E o que eu tenho aqui, gente, são formas onduladas, tá? São formas longas, alongadas, onduladas, curvilíneas, tá bom? Essas são formas para vocês entenderem. A número 3. Agora, concentre-se na textura dos objetos ou elementos. Observe se há superfícies lisas, ásperas, rugosas, brilhantes ou opacas, né? E assim vai. Descreva a textura dos diferentes elementos presentes na imagem e se há contrastes entre eles. Contraste quer dizer o quê? Um duro, um macio, um liso e um rugoso, né? Um áspero. E aqui são os exemplos, tá? Que eu trouxe de imagens de texturas, tá? Eu tenho aqui, ó, textura rúvida, como é que a gente diz? Áspera. Eu tenho uma textura cremosa, eu posso dizer que ela é lisa, tá? Ela é irregular, mas ela é lisa. Tá? Posso dizer que ela também pode ser mais cremosa, que ela tem uma consistência de creme, cremosa. E aqui eu tenho uma textura, né, que é
como é que a gente diz? Não só irregular, com pelos, é que me vêm as palavras em outra língua, então me falta aqui. Mas só para vocês entenderem, dá para notar, tá? Que é um cactus. É um cactus, aqui eu tenho a terra, então são todas superfícies, né? As texturas são irregulares, pontiagudas, ásperas, e aí vai, né? Tem que botar todos os sinônimos que vocês conseguirem encontrar. Quanto mais, melhor, tá? Ao fazer a descrição desses elementos, tente ser o mais detalhado possível. Então, como eu falei, utilize uma única imagem e descreva essas 3 cores, textura e forma, da forma que, né, de uma maneira que seja bem detalhado possível. Use palavras que transmitam as características específicas da cor, da forma e textura que você está observando. Por exemplo, em relação à cor, você pode usar palavras como vermelho brilhante, azul turquesa suave, amarelo brilhante, aceso, vivaz, né? Aí vai. Na forma, os termos mais específicos possíveis, eu posso dizer, são retângulos verticais, são curvas sinuosas ou são linhas diagonais, verticais, horizontais, transversais. Para a textura, você pode descrever algo como superfície rugosa e áspera, textura suave e brilhante ou relevos nítidos e contrastantes. E assim vai. Quanto mais específico, melhor. Aí vocês vão entender do que eu estou falando. Por fim, reflita sobre como a combinação da cor, forma e textura na fotografia contribui para a sua percepção geral da imagem. O que acontece, que sensação aquela imagem passa com essas cores, com essas formas, com essas texturas. Pense em como esses elementos se relacionam entre si e que efeito provocam a quem observa a imagem. Então reflita, esse exercício vai mudar a forma de vocês fotografarem. Acreditem, tá bom? Chegamos no final de mais uma live, minha gente. Tô muito feliz que vocês tenham chegado até aqui. Deixa eu tirar aqui. Tá todo mundo me ouvindo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa live, a live número 27. Como vender uma fotografia que se vende sozinha, sem vender, tá bom? Através do estilo próprio, através do quê? Da criação, o domínio da cena fotográfica. Mais uma live entregue, mais um conteúdo entregue. Eu espero que isso ajude vocês. A gente teve um problema inicial aqui, mas a internet acontece esse tipo de coisa. Vou esperar vocês aqui na segunda-feira que vem com mais uma live. A live número 28. Então, gente, eu espero que o conteúdo tenha ajudado vocês. Esses exercícios façam, entrem em contato comigo nas redes sociais e me escrevam, porque eles são muito importantes. Quem fizer esses exercícios, gente, tá um passo assim, na frente dos outros, mais do que um, na criação do próprio estilo, na dominação da cena fotográfica, tá bom? Espero vocês até segunda, com a live número 28, sempre às 15 horas, horário de Brasília. Fui!